o nosso estudo dessa manhã orando e pedindo a Deus que Ele nos dê uma manhã abençoada. Amém. Aleluia. Que a alegria do Senhor, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Essa é a mensagem que minha esposa vai trazer agora como introdução. Fala pra caramba, pegou a minha vez, gente. Isso é muito bom, se alegrar. Amar e a paz do Senhor, como é bom estar aí, mesmo do outro lado, né? Mas alegra o nosso coração. Nós vamos estar dando início lendo Neemias 8:10. Texto de Neemias, capítulo 8, versículo 10. Que diz assim: disse-lhes mais, ide comer as gorduras e beber as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor Glória! é a nossa força. Aleluia! Não entristeçais. Sabemos que muitas das vezes... Que isso, Marcelo? Tem milho, tem paçoca. Uhul! Sabemos que muitas das vezes temos muitos motivos para nos entristecer. Esse dia ao Senhor. Verdade. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Encha o coração, a mente da presença da de presença Deus, do Senhor. trazendo alegria. Consequentemente, a alegria vai aparecer. Amém, amados? Aleluia! Então aqui ó, tem paçoca, tem milho cozido, tem doce de amendoim. Isso A mesa aqui tem curau. Quem gosta de curau aí? Aleluia! Hoje aqui está uma bênção. Pode não. Muito açúcar e muito Cristo para alegar nosso coração nesse dia. Amém. Amém? Vamos dar início, amado, ao estudo dessa manhã. Nós vamos estar comentando, estudando, pesquisando a respeito do tema identidade cristã. Quem é você numa perspectiva espiritual? Quem é você na visão de Cristo? Quem é você? E eu quero iniciar nossos trabalhos nessa manhã dizendo que você é a igreja de Jesus Cristo. Amém. Eu quero iniciar o dia falando que você é a bênção, é aquele que Deus escolheu para manifestar a glória e a presença dele. Deus tem chamado a você para ser igreja. Ainda que as igrejas de hoje, os templos de parede estejam de portas fechadas, aqui neste local a igreja está aberta, porque a igreja sou eu. A igreja somos nós que crê, que confia e que entrega o coração e a mente a Cristo. Nós somos igreja de Cristo. Essa é a nossa identidade. Amém. Nós somos igreja. Nós realizamos culto. A bênção é derramada sobre as nossas cabeças. Amém? Antes de iniciar nossos estudos, eu gostaria de trazer uma palavra introdutória. Quem tem papel e caneta aí, por favor. Hoje vai ser para os homens, amor? Tarefa para os homens? Papel e caneta. É para os homens? Não, para os homens não. Para os meninos e para as meninas. Papel e caneta. Palavra introdutória dessa manhã ao seu coração. 7 sinais. 7 sinais que mostram que você está caminhando para uma vida cristã de derrota. 7 sinais que mostram que você está caminhando para uma vida cristã de derrota. Não é de vitória, é de derrota. A gente fala muito de vitória. A gente fala muito de bênção. Mas tem gente que chega para a gente e fala assim, ó, tem muitas pessoas que nos procuram falando assim, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, eu não vejo essa bênção de Deus na minha vida. Por mais que eu lute, por mais que eu faça, eu não vejo a bênção de Deus na minha vida. Então, essa manhã eu vou trazer para vocês, do coração de Deus para o seu coração, 7 sinais
que mostram que você está caminhando, sinais que mostram que você está caminhando uma vida cristã de derrota. Ponto 1. Disciplinas espirituais não fazem parte do seu dia a dia. Esse tempo de quarentena é um tempo para a gente pensar, meditar, avaliar a nossa vida cristã. Muita gente, antes da quarentena, vivia uma vida cristã abaixo daquela que Deus esperava. Esse é o tempo da restauração, esse é o tempo da cura, esse é o tempo da transformação da sua vida espiritual. Deus quer transformar, mudar essa realidade. Mas tem muita gente que não vive bênção e vitória, sabe por quê? Disciplinas espirituais não fazem parte do seu dia a dia. Do que você está falando, meu irmão? Ler a Bíblia, vida de oração, isso são chamadas disciplinas espirituais. São várias as disciplinas espirituais, mas vida de oração e leitura bíblica é o feijão com arroz. É o básico. Isso se chama disciplina espiritual. Todo cristão verdadeiro, todo aquele que se identifica com Cristo, tem vida de oração e vida de leitura de palavra. Aquele que não vive dessa forma vai experimentar, sabe o quê? Derrota. Infelizmente, derrota. Ponto 2. Mais derrotas para o pecado do que vitórias em Cristo mostra claramente que a sua vida cristã é uma vida de derrotado. Se você não consegue vencer as lutas com Cristo, se você vive a todo momento caindo em pecado, isso mostra claramente que a sua vida espiritual não vai bem. Você precisa amadurecer. Você precisa crescer. Se você não consegue alcançar em Cristo vitória, e essas vitórias serem claras na sua vida, é porque alguma coisa vai errado, amados. Depois de tantos anos de caminhada, muitos que estão ao nosso lado ainda são muito infantis, muito pequenos. Deus espera que você cresça em maturidade. Gente que não é madura não alcança vitória. Então, tem muita gente que tem uma coleção de derrotas, porque não vive maturidade de Cristo, não cresce no conhecimento de Deus em sua palavra, não busca mais intimidade com vida de oração, não está mais próximo da comunhão com a igreja. Se você não vive dessa forma, amado, você tem vivido um tempo de derrota. E este é o tempo de Deus transformar teu coração e tua mente. Ponto 3. Gente que arruma muitas desculpas para não andar nos caminhos de Deus. Olha o que eu estou falando. Gente que arruma desculpas para não andar no caminho de Deus. Evidencia no seu dia a dia derrota. É cristão que vive de desculpa. Gente, vamos ler mais. Eu não tenho tempo. Eu não tenho conhecimento. Ele vive dando desculpa. Gente que vive dando desculpa para não caminhar de maneira mais íntima com Cristo, vai viver um tempo, ou a sua vida cristã, de derrota, fracasso espiritual, porque ele aprendeu apenas a dar desculpas. O crente fortalecido sempre buscará ânimo para andar no caminho estreito, já que ele está cambaleando, terá grande desânimo e começará a arrumar desculpas para não fazer aquilo que seja vontade de Deus. A fraqueza no seu coração, a fraqueza espiritual na sua vida gera desculpas. Você não está íntimo. Você gosta. Seu conhecimento é muito limitado. Você é muito infantil. Aí sabe o que acontece? Você fica dando desculpa porque você não faz, porque você não fala, porque você não realiza, porque não está próximo. Vida cristã derrotada, de gente que dá desculpa. Ponto 4.
Começa a se isolar dos irmãos e da igreja. Está entendendo? Gente que tem vida cristã derrotada, ele se afasta das pessoas. Ele começa a se afastar. Sabemos que a igreja é o juntamento dos salvos, dos que professam a fé em Jesus Cristo. Voltamos, gente? Voltamos. Vai. Voltamos, gente? Ô, glória! Vai. Voltou. O inimigo está pelejando, hein? Vamos estar aí de joelho, porque o inimigo está pelejando. A minha rede aqui está caindo, mas em nome de Jesus, a vitória é nossa nessa manhã. Amém? Então, 4. Começa a se isolar dos irmãos e da igreja. O crente verdadeiro foi chamado por Jesus para ser igreja, ser fortalecido como igreja e viver em comunhão. Gente que se afasta de gente de fé, gente que se afasta da comunhão da igreja, gente que dá desculpa para não estar na casa de Cristo, na casa de Deus, acaba evidenciando uma vida cristã derrotada. Se afasta, está longe, está distante da bênção, dos irmãos, dos amigos. Só pode esperar derrota. Ponto 5. Procura defeitos em tudo e em todos. Gente que procura defeito em tudo e em todos, provavelmente tem uma vida cristã derrotada. A galera nova aí que está com a gente, começando agora, perceba isso. Gente que fica dando desculpa. Gente que fica colocando defeito em tudo e em todos. Tem uma vida cristã de derrota, de fracasso. Tem uma vida derrotada, pessoa cheia de crítica destrutiva. Ela não consegue se ater ao que é bom. Antes, procura sempre achar algum defeito. E se não consegue achar, ela mesma inventa defeito. Com certeza vocês conhecem alguém assim. Pessoas que eu estou falando, que tem uma vida cristã derrotada, é porque procura defeito em todo mundo. Aquela igreja tem defeito, aquele irmão tem defeito, todo mundo tem defeito. E aí essa crítica destrutiva acaba causando uma vida cristã derrotada. Ponto 6. Ponto 6. Não investe tempo, energia e recursos no reino de Deus. Tem muita gente que caminha dizendo-se que tem fé em Cristo, caminha dizendo que é cristão, que vive aparentemente como a igreja, mas não investe tempo, energia e recurso no reino de Deus. Esse tipo de pessoa alcança derrota. Ele não vai ser vitorioso, porque ele não investe no reino. Ele não é fiel no reino. Ele não dedica tempo a buscar a Deus. Seus recursos são para si próprio. É gente egoísta. Tudo que tem é seu, ou para os seus. Não divide com o próximo. Seu tempo, seu recurso e sua energia. E essa pessoa vai viver, sabe o quê? Tempo de derrota, fracasso espiritual, afastamento de Deus e Cristo. Ponto 7. Acha que tudo está bem e que nada precisa mudar, mesmo sabendo de tudo que eu falei anteriormente. Essas pessoas que mostram claramente esses sinais, acham que tudo está bem, que ele não precisa dedicar tempo, que ele vive isolado mesmo, isso está muito bom. A igreja é muito problemática, as pessoas são muito problemáticas, vê defeito em todo mundo. Essa pessoa autoavalia-se e chega à seguinte conclusão: apesar de tudo que nós ouvimos e lemos, está tudo bem, nada precisa mudar. Eu consigo viver minha vida cristã dessa forma mesmo. Não ouvindo a voz e a palavra de Cristo, não ouvindo a correção e a disciplina do Senhor.
É Deus corrigindo. É Deus falando ao seu coração nessa manhã, amados. Muda! A pessoa que está no caminho da derrota identifica vários sinais acima em sua vida e acha que tudo está bem. Na verdade, ela está no controle da situação e que não precisa nada mudar, porque Deus conhece o seu coração. Essa pessoa que entende a vida cristã dessa forma vai alcançar no fim, sabe o quê? Derrotas, fracassos, tristezas. Amém? 7 sinais, 7 erros que você e eu cometemos, levando você e eu a uma vida cristã derrotada. Derrotada. Mas não é essa a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Deus deseja lhe conceder vitória. Vitórias em Cristo. Vitórias nesse mundo. Deus deseja uma família de vitória. Amém? Vamos estar orando. Eu quero começar essa manhã também orando e pedindo, clamando para que Deus conceda graça e que você e eu aprendamos com Cristo a viver uma vida cristã de vitória. Glória a Deus. Pastor Douglas, ora para a gente aí, por favor, meu querido. Vamos orar então. Deus Santo, Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante de Ti, ó Pai, e te pedimos, Senhor, que Tu estejas falando conosco mais e mais, como o Senhor já tem falado nesta manhã. Obrigado pela leitura de Neemias, pela palavra que nos foi ministrada. Obrigado, Senhor Deus, por essa orientação dos 7 sinais que mostram a nossa derrota. Então, Senhor Deus, nós em Ti somos mais que vencedores. Essa é a Tua palavra. Amém. Então, Senhor Deus, ajuda-nos a caminharmos em Ti a cada dia, contigo, na Tua direção, para o Teu louvor e para a Tua glória. E agora, Senhor Deus, usa o professor Marcelo naquilo Aleluia. que ele tem para falar conosco sobre a identidade, para que o Teu nome seja engrandecido na nossa vida e, Senhor Deus, esteja sustentando a vida do Marcelo, sua família, Senhor Deus, guardando, protegendo e livrando de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Aleluia. Amém. Amém. Vamos falar essa manhã sobre identidade cristã, amados. Quem tiver a Bíblia aí, abra, nós vamos estar lendo o texto do capítulo 9. Hoje nós teremos a participação especial da irmã Lúcia, porque ela já participou dessa aula junto com a minha esposa. Identidade cristã. E Gilciane? Gilciane está aí também, participação especial. E quando eu precisar de uma ajuda... Lúcia também saiu. Acho que a Gil ficou tão envergonhada que ela resolveu até sair do grupo. Ô, Jesus! Foi uma jesuicidência. Minha esposa essa semana falou sobre identidade cristã e eu essa manhã também estarei falando dentro desse contexto. Mesmo tema, mas uma verdade completamente diferente, uma mensagem diferente. E que essa mensagem de Deus fale ao seu coração nessa manhã. Capítulo 9 do livro de Atos. Atos 9, versículo 15. Vamos ler 2 versículos. 5 e 15. Atos, capítulo 9, versículo 5 e versículo 15. Versículo 5. Leia, minha flor. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém. O capítulo 9 do livro de Atos vai nos contar um pouco da história de conversão do apóstolo Paulo, do homem conhecido como Saulo. Capítulo 9, então, vai nos dar detalhes da conversão desse homem. No capítulo 9, verso 1, fala que Saulo suspirava ameaças de morte à igreja de Cristo.
Saulo era perseguidor da igreja e ele recebeu carta das autoridades espirituais do seu tempo para trazer preso, em grilhões, em cadeias, todos aqueles que professavam a fé em Cristo. E ele foi em direção a Damasco, com cartas em suas mãos, como perseguidor. Aquele que perseguia a igreja. No verso 5 do capítulo 9 do livro de Atos, Deus tem um encontro com ele. E caindo Saulo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Cristo entrou na história de vida de Saulo. Cristo entrou. E quando Cristo entra na história da vida de alguém, ele muda completamente. O verso 5 diz que ele era Saulo, homem que perseguia, homem que respirava ameaças, homem que pensava na morte de cristão, homem que lutava contra Cristo e contra a igreja. Esse era Saulo. O verso 15 vai dizer algo completamente diferente. Depois que ele teve um encontro com Jesus, agora esse homem tem a sua identidade mudada. Saulo era perseguidor da igreja. Saulo era aquele que respirava ameaças de morte contra os irmãos de fé em Cristo. Agora, esse menino conhecido como Saulo, passou a ser para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios e a casa de Israel. Aquele que perseguia teve a sua identidade mudada, porque Cristo entrou na sua história. E quando Cristo entra na história de um homem, de uma mulher, ele muda. Uma nova identidade é emitida. Aleluia. Uma nova vida é proposta. Assim como Deus mudou a vida, a história, a identidade de Paulo, Deus também deseja mudar a nossa vida. Por isso ele entra na nossa história. Ele entrou na nossa história para trazer mudanças. E mudou. Paulo agora não é mais perseguidor da igreja. A identidade dele, o cartãozinho que identifica Saulo, agora identifica como Paulo. Paulo, o pregador das boas novas. O cara que com um coração cheio de amor anuncia a verdade de Cristo. Mudou radicalmente. É isso que Deus e que Cristo faz comigo e você. Muda radicalmente. Aleluia. É só o amor de Deus que é capaz de fazer isso, amado. Só o amor de Deus é capaz de tornar alguém que persegue, que mata, que destrói, em alguém que salva, que cura, que liberta e que é instrumento de Cristo para gerar vida. Aleluia. Só Cristo é capaz de fazer isso. Lá em Atos, capítulo 13. Em Atos, capítulo 13, verso 1 diz: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que foi criado com Herodes e o tetrarca, e Saulo. No capítulo 13, versículo 1 fala que agora Paulo faz parte da igreja. Ele agora é instrumento de bênção. Agora ele foi chamado e comissionado para levar a mensagem de salvação, não mais para ser perseguidor. Agora a vida desse homem foi completamente mudada. Mudada. Amém? Que você viva também essa experiência. Que você perceba o quanto Cristo deseja transformar seu coração e sua mente. De maneira que aqueles pecados, de maneira que aquela velha vida, de maneira que aquelas velhas atitudes já não seja mais uma realidade, mas que Cristo, nesse tempo, possa usar a tua vida como instrumento de graça, como instrumento de glória, como instrumento de manifestação da sua presença. Agora Paulo se vê missionário, agora Paulo se vê comissionado a levar essa mensagem de salvação. Que a Deus nessa manhã, que essa mesma graça, que essa mesma bênção seja sobre você. Que essa mesma alegria seja sobre você. Ainda que o mundo possa te deixar triste, a alegria do Senhor, fruto do encontro que você teve com Cristo,
Seja a sua força. Aleluia. Seja a sua força. Aleluia. Então, a introdução da lição de hoje fala um pouco da experiência do homem conhecido como Saulo. E que Deus mudou a identidade. Hoje ele é conhecido, depois de algum tempo ele foi reconhecido como Paulo, o anunciador das boas novas. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Mas a todos quanto receberam, a todos quanto Deus, na pessoa de Jesus Cristo, recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, porque creem em seu nome. Então você, por crer, acreditar e colocar sua fé em Cristo, você é chamado filho de Deus. Você tem um Pai. E Deus, como Pai, deseja conceder a você vitória, bênção, força, alegria, graça. Romanos 8,17. E se somos filhos, diz Paulo. Olha, Paulo diz assim, ó. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Aleluia. Co-herdeiros de Cristo. E se somos filhos, Paulo diz, também herdamos bênção, também herdamos vitória, porque a nossa vitória já foi conquistada na cruz por Cristo. E existe também uma vitória hoje. Seja derramar graça e vitória hoje na sua vida, porque você faz parte do povo de Deus. Você é filho. Vocês são filhos. Nós somos filhos. E como filhos de Deus temos direito à herança. 2 Coríntios 5,17. Texto muito conhecido. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. as coisas já passaram. Eis que Tudo tudo se fez novo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, nossa, já passaram. Ficou para trás. Muitas das vezes nem me lembro mais, porque Cristo lançou no mar do esquecimento. As coisas velhas já passaram. A proposta de Deus para a sua vida hoje, siga para frente, olha para Ele, viva uma vida de vitória. Olha para Cristo. Cristo mudou sua vida. Cristo lhe deu uma nova oportunidade. Na sua identidade já não consta mais o nome que fazia referência à sua natureza carnal. Hoje o nome que está é de Jesus, é Cristo, é filho, é herdeiro de Cristo. Amém. Aleluia! Quando Saulo perguntou a Jesus quem ele era, o mestre respondeu que era Jesus a quem ele perseguia. Jesus também disse a Saulo quem Saulo era diante de Deus. Saulo para Jesus quem era, e ele se revela a Paulo. Mas Jesus também responde a Saulo quem verdadeiramente ele é e quem agora ele vai ser. Você será um instrumento de bênção nas minhas mãos. Deus há de usar a tua vida. A sua vida agora será de bênção e de vitória na vida dos nossos irmãos, da realidade dos nossos irmãos. Aleluia. Deus é fiel, amado. Deus é fiel em realizar toda a sua boa vontade em sua vida. Aleluia. Como diz lá Filipenses, aquele que começou a boa obra, há de concluí-la. A boa obra que Deus começou na sua vida, a boa obra que é a palavra que Deus já havia ministrado antes, a promessa que Deus tinha feito, Ele há de dar cumprimento a ela. E você há de ser, há de entender toda boa obra, toda palavra que sobre a sua vida foi lançada. Deus há de cumprir para a glória e para louvor do nome dele. Aleluia. Amém. Qual é, então, a sua identidade espiritual que Cristo lhe deu? Cristo lhe deu autoridade, Cristo lhe deu identidade nova. Qual seria, então? Eu quero falar 5 pontos. 5 pontos importantes dentro do contexto de identidade espiritual. Ponto 1.
você é conforme precisa ir na Bíblia. Está lá na lição. Ah, mas como vocês não têm a lição em mãos, vamos ler Salmo 1, verso 1. Leia, por favor, minha flor. Salmo capítulo 1. Belinha lá, Rebeca. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta no... Aleluia! Então, o texto que nós acabamos de ler, Salmo capítulo 1, diz que é bem-aventurado, é muito mais do que feliz aquela pessoa que tem que não anda segundo o conselho do mundo, do homem. Ele não anda, o texto diz lá, ó, esse homem é bem-aventurado porque ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho de pecadores, não se assenta à roda de escarnecedores. O andar dele é diferente. Gente que teve sua vida mudada por Cristo anda por caminhos diferentes. Antes ele andava segundo a vontade dos sentimentos do coração, segundo a lei do pecado. Antes ele andava segundo a vontade da carne. Hoje, com Cristo, depois de Cristo ter tido encontro com ele, ele anda segundo a vontade de Deus. Por isso que algumas aulas atrás eu falei que nós temos que compreender qual seja a vontade de Deus para a nossa vida. Porque é nessa vontade que nós devemos andar. É isso que o texto está falando. Gente que teve uma identidade mudada, gente que teve um encontro real com Cristo, não anda como andava antes. Não anda nos mesmos caminhos. Não anda vivendo os mesmos conselhos. Não anda no caminho de pecadores, desejando fazer a vontade da carne. Gente que teve um encontro com Cristo anda diferente. O caminho dele hoje é um caminho de bênção e um caminho de vitória. Ainda que em meio às dores, a paz de Deus enche o coração dele na caminhada. A paz de Deus invade o ser dele, ainda que vivendo um tempo de dor e sofrimento. Gente que teve uma identidade mudada, anda por caminhos diferentes. Vocês sabem o que é arrependimento? Muita gente fala, e eu vou falar aqui também. Arrependimento é uma volta, um novo começo. É aquele que andava num sentido e volta em caminho diferente. Isso é arrependimento. E todos aqueles que um dia tiveram um encontro com Cristo se arrependeram da sua vida carnal, da sua história de sofrimento. E esse arrependimento produziu fé. E essa fé deu força a essa pessoa a andar por caminhos diferentes. Ele não mente, ele não rouba. Sabe por quê? O caminho dele é um caminho diferente. Ele vive de forma diferente. Ele caminha de forma diferente. Aprender a andar nos passos de Jesus é o nosso desafio. Nosso desafio é viver andando nos passos de Jesus. Aleluia. Gostaria de ler apenas uma referência que se encontra lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 5, versículo 9, versículo 10. 1 Coríntios 5, versículo 9, versículo 10. 9, 10. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Amém. Olha o que Paulo está falando. Na sua nova caminhada, você tem que tomar muito cuidado com as pessoas com quem você anda. Ele fala lá no versículo 9 que você não pode andar num caminho de prostituição, de perdição, porque já foi lavado por Cristo. Você não pode andar por esses caminhos. Ele está falando. No entanto, no versículo 10, ele fala que não, ele, na verdade, a referência não é que você não pode ter relacionamento com as pessoas do mundo.
Você deve sim se relacionar com as pessoas do mundo, sendo uma influência cristã na vida delas. Mas você não pode se envolver e desejar viver nas mesmas práticas de pecado que elas. Você pode viver com pessoas do mundo, você pode viver ao lado de pecadores, mas testemunhando a fé em Cristo. É isso que Paulo está falando. Você deve ser uma testemunha da fé em Cristo, fé que muda, fé que transforma, fé que liberta. Então você pode andar ao lado de pecadores, sim, mas ele dá outra advertência. Tome agora muito cuidado. Paulo está falando no versículo 11, com aqueles que se dizem irmãos, aqueles que dizem que possuem uma fé em Cristo, aqueles que dizem ser igreja de Cristo, no entanto, são devassos, avarentos, idólatras, maldizentes. Com esses, Paulo diz, nem ainda comais. Paulo está falando assim, você pode caminhar ao lado de pessoa pecadora, transmitindo a elas a verdade e o poder de Cristo. Mas você não pode andar ao lado de pessoas que, se dizendo cristã, são idólatras, são avarentas, são imorais. É isso que Paulo está falando. Então, nós, cristãos, gente de fé, tem que tomar muito cuidado com as pessoas com quem andamos. Muito cuidado. Não é preciso de parar de conversar com as pessoas e se relacionar com as pessoas, mas saber discernir e procurar pessoas melhores que venham contribuir com a sua vida, ou pessoas que você se utilize como alvo de graça e salvação. Você pode ser bênção na vida daquele que está vivendo uma realidade de dor e sofrimento no pecado. Agora tome muito cuidado com irmãos falsos que dizem servir a Cristo, mas servem a carne. É isso que Paulo está falando. Então, aprenda a andar nos passos de Jesus. Ponto 2. Você também é o que você vê, o que você enxerga. Lucas capítulo 11, versículo 34. Leia, minha flor. A candeia do corpo é sendo simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Tá vendo aí? Cuidado. Nova identidade, nova visão. Quem verdadeiramente teve encontro com Cristo, olha as coisas diferentes. Tem discernimento. Quem verdadeiramente teve encontro com Cristo, a sua vida e a sua visão, aquilo que vê foi completamente mudado por outro texto que eu gosto de me lembrar. A nova forma de enxergar está lá em Mateus 18. Mateus 18, versículo 9. Mateus capítulo 18, versículo 9. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos, sereis lançados no fogo do inferno. Amém. Olha, Jesus fala o quê? Tome muito cuidado. É melhor entrar na vida. É melhor alcançar a salvação com um só olho do que com os 2 olhos ser lançado no fogo do inferno. Na verdade, o contexto do texto está falando sobre tudo aquilo que te leva a viver uma vida de pecado. Cuidado com aquilo que você enxerga, aquilo que você vê. Porque tudo que você vê é absorvido em sua mente e em seu coração. Jesus está falando isso. Então, tome muito cuidado. Tem uma música infantil que fala, né? Cuidado, olhinho que vê, né? Cuidado, olhinho que vê. Porque aquilo que você vê, você absorve. E depois de absorvido, vai para a sua mente. E depois da sua mente, dá fruto no coração. Aí Jesus fala assim, ó, é melhor arrancar. Mas ele não está falando de mutilar corpo, não, gente. Ele não está falando para mutilar o olho, não. Ele está dizendo que, às vezes, a gente precisa ser radical e evitar viver realidade ou circunstâncias que possa te levar a uma vida de pecado. Como santos. Como gente que tem uma nova identidade, tem que ser prudente.
e perceber, e entender, e compreender que existem algumas realidades que te afastam de uma vida de santidade. E o olho, aquilo que você vê, pode contribuir para o mal, para o pecado em sua vida. Então, tome muito cuidado com aquilo que você vê. Devemos cuidar bem do que vemos e fazer um propósito com os nossos olhos. Não os meus olhos. Salmo 101, verso 3. Além disso, não seja sábios aos seus próprios olhos. Provérbios 3, versículo 7. Pois todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. O texto diz, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Provérbios 16, versículo 2. 16:2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Aleluia! Tá vendo? Tome muito cuidado com aquilo que você vê, porque aquilo que você vê pode lhe conduzir a uma vida de pecado. Internet, isso, televisão, TV, internet, celular. Tanta coisa que a gente enxerga que pode levar a uma vida de pecado, perdição. Aí Jesus fala, às vezes é melhor mutilar, que é melhor entrar lá sem um olho do que os dois olhos ser lançados no inferno. Foi. Davi estava passeando lá no terraço, ó. Era para estar guerreando com o seu exército, tá lá passeando no terraço, olhando o que não devia ver. E acabou alcançando, em vez de vitória, derrota na sua vida e na sua família. Eu quero lembrar também de outro texto dessa manhã que fala sobre visão espiritual. Atente que eu vou falar agora. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Visão espiritual. A gente precisa, irmãos, ter visão espiritual. Visão do reino de Deus. Precisamos ter visão da graça de Deus. Precisamos ter visão dos mistérios de Deus. 2 Reis 6:17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Eu amo esse texto. Olha, esse texto é maravilhoso. Eliseu é homem de Deus. O menino que caminha com ele, o discípulo, também é menino aprendendo, ele está conhecendo, ele é novo. Eliseu ali lhe traz uma lição de extrema importância. Ele olha ao redor deles, aonde eles estavam, e vê um exército da Síria acampado para levar Eliseu e o seu servo como cativo, como prisioneiro. Um exército está ao redor de Eliseu para levá-lo cativo. Aí o menino, o discípulo, Eliseu, vamos perecer. Eis que o exército inimigo está à nossa volta. Aí Eliseu, de maneira muito tranquila, vai até a porta, abrindo a porta, olha, e volta, e diz assim para o servo, você não viu? Ele falou, viu o quê? Eu vi um grande exército. Ele falou, também vi. Olha ao derredor desse grande exército. Existem cavalos e carros de fogo. Anjos. Deus envia uma legião de anjos que guarda, que protege, que cuida, que livra. Você só consegue ver aquilo que os seus olhos naturais conseguem alcançar. Então veja com os olhos de Deus. Um grande exército que cuida, que guarda, que livra, que abençoa. É isso que Eliseu via. Aí ele ora pelo servo, ele diz assim, Senhor, abra a visão espiritual deste servo, para que veja. Aí esse menino volta à porta, e ele olha de novo. Sabe o que ele vê? Um exército de carros e cavalos de fogo. Aleluia! Teve a visão aberta. Gente que tem e que alcançou em Cristo uma nova identidade, vê com os olhos espirituais. Ainda que a luta seja grande, ainda que o exército inimigo se acampe ao seu redor, ele olha com os olhos espirituais e vê o livramento que o Senhor tem dado. Se a gente não tem essa visão ainda, é só pedir o Senhor. É verdade. Você ainda não alcançou esse tipo de visão, esse tipo de entendimento? Pede a Deus. Eliseu orou pelo seu servo. Senhor, concede a ele ver. E ele viu.
carros e cavalos de fogo, uma legião espiritual do bem, guardando e livrando a vida dele. Então, aprenda a olhar baseado na luz de Cristo. Aleluia. Enxergue a bênção de Deus na sua vida, mesmo que você esteja vivendo um tempo de luta, de dor. Enxergue a bênção de Deus em sua vida. Ponto 3. Você é também o que você ouve. Tudo que você ouve mostra claramente aquilo que você é. O que você ouve. O que nesse tempo de quarentena você tem colocado o seu ouvido a ouvir? O que você tem ouvido? Você é o que você ouve. Romanos capítulo 10, versículo 17. Carta de Paulo. Eu tenho a referência aqui, mas vou ler na Bíblia. 10, 17. Carta de Paulo a Romano, capítulo 10, versículo 17. Leia, minha flor. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia! A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus produz fé, produz vitória, produz esperança. A palavra de Deus é que produz. E a gente, às vezes, ouve tanta bobagem. E aí não está produzindo nada. E aí o fruto de toda essa bobagem é derrota. Aquilo que você ouve que não é vontade ou que não é verdade de Deus, produz derrota na sua vida, produz dúvida. Se a palavra produz fé, tudo que não é palavra produz dúvida, tristeza, ira, mágoa, ressentimento. Por isso que eu sempre falo, procure conhecer a verdade que liberta, que é a palavra. É a palavra que produz fé e esperança no seu coração, meus amados. Busque viver na palavra. Busque alicerçar a sua vida cristã na palavra. É assim que Deus espera que você viva, segundo a sua nova identidade. Gente que vive na palavra. Às vezes a gente tem tempo para ficar ouvindo coisa que não vai nos alimentar. Edificar para ouvir. É lógico que a gente tem que estar bem informado, mas às vezes fica um tempão ouvindo reportagem que não vai te contribuir em nada. Coisas que não vai te alimentar. Só trazem tristeza. E não tem tempo para ouvir uma pregação. A voz de Deus na palavra. Não tem tempo para separar isso que a gente está fazendo aqui, ouvindo. É verdade. E estudando dando a palavra desculpa, de Deus. dando desculpa. Tem gente que adora dar desculpa, que não tem tempo, está cansado. Só que para outras coisas para outras coisas sempre tem tempo. Tem tempo. Então, meus amados, você é o que você ouve. A fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ler, a fé vem pelo meditar na palavra. Aleluia. Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Mateus 7, versículo 24. Homem que edifica, gente que edifica a casa na rocha, que é Cristo. Ouve a palavra de Cristo. Se você ouvir muitas reclamações e críticas e não souber diferenciar a motivação dessa, corre também o risco de se tornar um murmurador. Porém, se você buscar informações sadias e ouvir as coisas boas que Deus tem para a sua vida, logo seu coração transbordará de edificação e de alegria. Ouvir verdade de Deus traz no seu coração um sentimento de amadurecimento e crescimento e produz alegria. Ouvir aquilo que não é vontade de Deus, verdade de Deus, pode trazer tristeza e derrota. Aprenda então a ouvir aquilo que edifica. Entendeu, amado? Ouça aquilo, ouça, viva. Coloque sua vida em ouvir aquilo que traz edificação. E graças a esse tempo de quarentena, a gente não tem desculpa. Verdade. Pastor Levi é mensagem manhã e noite. Nossa.
Entre o pastor Douglas está Pastor sempre Douglas tem colocando produzido mensagens. mensagens, né, para nos fortalecer também. Entre outros Outras pastores. lives que temos visto. Lives. Nossa. Então a gente não tem desculpa Nenhuma perante isso. É verdade. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Paulo falando. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, tudo aquilo que não edifica, apesar de existir licitude, apesar de você achar que você tem direito de fazê-la, se não traz edificação, é melhor não fazer. Ah, mas eu não posso fazer isso e aquilo? Pode. Mas eu não posso assistir filmes tais? Pode. Mas vai trazer edificação? O nome de Cristo vai ser glorificado? Sua vida trará maturidade espiritual na sua vida? Qual o propósito daquilo que você está assistindo? Que contribuição vai ter isso na minha vida? Você tem que pensar. Cristão que tem nova identidade pensa. Vai trazer edificação? Então não devo fazer. Mesmo que Deus me dê liberdade. Ah, mas Deus me dá liberdade para fazer o que quiser. Dá mesmo. Deus dá. Para você fazer o que quiser. No entanto, você vai desejar e vai escolher fazer a vontade dele, porque você teve a sua identidade mudada. Cristo hoje habita na sua vida. O seu coração agora é outro. O seu coração agora é um coração quebrantado, não um coração duro. Você agora é templo do Espírito Santo. Você agora é nação eleita, povo santo. Povo adquirido. Como povo adquirido e nação santa, você vai escolher fazer a vontade dele e vai viver naquilo que edifica. Aquilo que edifica. Ponto 4. Você é também aquilo que você sente. Você é aquilo que se encontra, aquele sentimento que há na sua vida. Provérbios 4. Deve guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas de vida. Aleluia. Então você é, meu amado, aquilo que você sente. Fica dentro do coração. Deus habita em você através também dos seus sentimentos. Você é a imagem e semelhança. Deus também é sentimento. Às vezes Deus fica triste, você sabia disso? Porque ele compartilhou desses sentimentos contigo. Você foi feito à imagem e semelhança do seu pai. E o seu pai tem sentimento. Às vezes Deus tem zelo e ciúme de você, você sabia? Porque Deus também tem sentimento. Deus tem. E ele compartilha isso com você. Não é errado ter sentimento, não é errado. Você só tem que tomar cuidado com as expressões de sentimento que você tem. Como que você expressa esse sentimento. Ou se você se deixa dominar pelo seu sentimento. Deus às vezes se ira. Ira não é pecado. Mas você dá margem à ira, ou permitir que a ira habite seu coração, ele produz amargura, esse sentimento. Você está entendendo? Você também é aquilo que você sente. Jesus também ensinou a não deixar o seu coração ficar sobrecarregado. E ele disse assim, lá em Lucas 21, 34, olhai por vós, para que nunca se ceda que vossos corações transbordem de ressentimento. Lê lá o texto, meu amor. Lucas 21, capítulo 34. Não, versículo, né? Versículo 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem da glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venham sobre vós de improviso naquele dia. Coração aqui é sentimento. Tome muito cuidado, não permita, ele fala aqui, não permita que o vosso coração se enche, se sobrecarregue dos cuidados da vida. E todos esses cuidados da vida vai trazer tristeza, dor, sofrimento. Cuidado com aquilo que você sente. Filipenses 2, versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Esse texto nós falamos na semana passada.
Deixa de ser egoísta. Egoísmo é um sentimento. Egoísmo é uma atitude, é a atitude daquele homem, daquela mulher que permitiu que seu sentimento tomasse conta do seu coração e da sua vida. Quando você deixa que o sentimento sobrecarregue, quando você permite que os sentimentos da carne, os sentimentos carnais, tome o controle da sua vida, isso produz egoísmo, vaidade, inveja. Isso são sentimentos que geram atitude, amado. Você é aquilo que você sente. Em sua nova identidade, os sentimentos não dominam a sua vida e seu coração. Na sua nova identidade, quem traz domínio sobre você é Cristo. Quem conduz você é o Espírito. Você não é levado pelos seus sentimentos e pelos seus pensamentos. Você é levado e conduzido pela graça e pelo amor de Cristo. E essa graça produz paz. E essa graça produz vida. E se for o sentimento, é porque está na velha criatura ainda. Muitas vezes, o que a cabeça pensa é uma coisa, o que o coração sente é outra. Este é um dilema frequente na vida de todos. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vosso coração e vosso sentimento em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Ainda que você, às vezes, na dúvida, seja levado em algum tempo pelos seus sentimentos, a paz de Deus te reconduz a um caminho de paz, que excede todo o nosso sentimento, e de vida. A paz de Deus faz isso. Você não deve, você não é, você não pode ser conduzido, guiado, levado por seus sentimentos. Você é. Deus lhe fez nova criatura para viver segundo a vontade dele, pelo Espírito. Andai em Espírito. Ponto 5. Mas antes do ponto 5, deixa eu ver mais uma referência. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 10. 8:10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão. Aleluia! Esse é o novo concerto que Deus fez com a casa de Israel. E quando ele fala casa de Israel, ele está falando conosco, nova casa de Israel. Eu tinha um concerto com a casa de Israel do Antigo Testamento. Eu tinha um concerto. E esse concerto foi estabelecido em tábuas de pedra. Eu escrevi minha vontade em tábuas de pedra. Hoje farei um novo concerto com a casa de Israel, a igreja. E esse concerto será escrito nos vossos corações, e nas tábuas, na parede do vosso coração. É isso que o autor de Hebreus está falando. No seu coração as escreverei. Um novo concerto. E dessa forma você deve viver. Seus sentimentos são tratados por Cristo e por Deus. Porque no seu coração Deus tem escrito, Deus tem revelado a sua vontade. E a sua lei, o seu concerto hoje, se torna uma realidade. Porque Ele fez. Na pessoa de Cristo, a lei de Cristo agora é escrita no seu coração, em seus sentimentos, em sua mente. E agora você não tem justificativa alguma para andar uma vida de pecado, porque Cristo lhe fez uma vida de santidade. Aleluia. Cristo lhe fez, Cristo lhe deu nova identidade para que você ande uma vida de santidade e de temor. E lá no céu, minha esposa está falando aqui, ó. Quando chegarmos lá, ó, quando tivermos a entrar as portas do céu, qual a identidade? Ele vai avaliar lá. Ih, esse é salvo, entra. Carimbado. Esse estava firme, entra. Esse alegrava em mim, entra. Esse tem meu sangue nessa carteira. Meu sangue é sobre essa nova identidade. Entra. E aquele que viveu ainda assim uma vida no pecado? Ih, esse desce, infelizmente.
Desce, não é aqui seu local. Você não entendeu. Você ouviu, mas não entendeu. Não entendeu. E ponto 5 para concluir essa manhã. Você é também, amados. Você e eu somos aquilo. Você e eu somos aquilo que nós falamos. Texto. Mateus 12, 34. Evangelho de Mateus, 12, 34. capítulo 12, versículo 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Tá vendo? A boca fala, algumas versões falam assim, ó. A boca fala do que está cheio o quê? O coração. Então você fala, você se expressa com a sua fala, com a sua voz, aquilo que está no seu coração. Se as leis de Deus foram gravadas no seu coração pela pessoa de Cristo, você vai falar a respeito da graça de Cristo, do amor de Cristo, da verdade de Cristo, da cura de Cristo, das mudanças de Cristo, da verdade que é Cristo, porque Cristo foi gravado em seu coração. Cristo entrou na sua história e na sua vida e mudou seu coração. Agora até suas palavras mudam. Você não murmura, não deveria murmurar. Você não espera, você não se expressa de maneira irada, porque Cristo controla seu coração e sua mente. A sua forma de se expressar agora é outra. Aquilo que você fala, Deus se utiliza daquilo que você diz para expressar bênção e vitória na sua família e em sua história. Isso está gravado na sua nova identidade. E palavras são sementes lançadas, né? Palavras são sementes. O que nós temos lançado? Palavras são sementes. A gente colhe o que a gente planta. É verdade? A Bíblia fala isso. As nossas palavras são como um eco que reflete nossa própria existência. Muito do que fazemos hoje é fruto do que dissemos no passado. A sua realidade hoje é fruto daquilo que você falou e entendeu no passado. Se você hoje tem vivido um tempo de vitória, porque isso foi fruto das declarações que você fez ontem. Você falou assim, ó, amanhã será um dia de bênção e vitória. E aí Deus, ouvindo a voz, decretou. Houve um mover espiritual na sua vida, gerando essa vitória, gerando essa graça. Agora, aquilo que você fala, se não produz essa realidade de vitória, provavelmente vai produzir derrota. A grande maioria dos crimes são antecedidos por ameaças verbais. As palavras são alimento das nossas ações, pois a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. A palavra pode matar e a palavra pode gerar vida. O relacionamento da família, então, sua palavra gera vida em sua casa, como pode gerar morte na sua família. Sua palavra pode gerar vida no seu trabalho, como pode gerar morte ao seu lado. Sua palavra pode mudar a sua realidade espiritual, trazendo graça e vida. Como também as suas palavras podem promover derrota e fracasso. Suas palavras. A boca fala do que o coração está cheio. Precisamos então aprender a refrear a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Salmo 34, verso 13. Porque o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbios 21, 23. Por isso o apóstolo Tiago, na sua carta, chama a língua de fogo. Vocês lembram disso? Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. O apóstolo Tiago diz que a língua é como um fogo. 3 o quê? 3. 5 e 6. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade.
A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o pulso da natureza e é inflamada pelo inferno. Amém. Amém. Que texto triste. É misericórdia. Misericórdia. Infelizmente, Tiago está falando de muito daqueles que eram para ser bênção, e hoje a sua boca, e hoje aquilo que ele fala produz derrota, morte, tristeza, sofrimento. Cuidado, amados, com aquilo que você fala. Homens de Deus, que Deus use seus lábios como instrumento de bênção para a sua família. Homens de Deus, mulheres de Deus, Deus use seus lábios como instrumento de bênção na sua família. Que seus lábios produzem, realizem e façam cumprir a vontade de Deus na sua vida. Profetize vitória. Você é aquilo que você fala. Tiago 1:26. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Está vendo, amados? Se na sua identidade está lá, servo de Cristo, se Deus mudou a sua identidade, se você hoje vive como nova criatura, você tem que refrear a sua língua. Você tem que colocar um cabresto nela. Nós que precisamos fazer isso. É nós. Não é Deus, não é o Espírito Santo, não. É você que tem que botar um cabresto. É você que tem que domar essa língua feroz. Tiago fala aqui, ó, que aqueles que não domam, que aqueles que não disciplinam, que aqueles que não corrigem, a religião desse é vã, é falsa, identidade falsa. Identidade falsa é crime. Identidade falsa não entra no reino. Para numa blitz, deixa eu falar uma coisa, para numa blitz e apresenta uma identidade falsa ao guarda, ao policial, apresenta só. E ele identifica aquela identidade falsa, o que vai acontecer? Você é levado preso. Então, o que o Tiago está falando é isso. Olha que nós acabamos de ler. Engana o seu próprio coração. Está enganando a si próprio. Está se enganando. Então, refreie a sua língua. Gente cristã, gente salva, gente liberta, controla aquilo que fala. Sua boca hoje é instrumento de graça, de bênção, de vitória. Não pode. Minha esposa fez lembrar aqui o texto. Não pode uma mesma fonte derramar água doce e salgada. Não pode. Não pode do mesmo lábio proclamar bênção e proclamar maldição. Não pode. Na sua identidade consta que você é filho de Deus, filho da promessa. Que Deus tem um concerto contigo, que Deus fez uma aliança contigo. Isso diz que hoje você é a igreja de Cristo, que hoje você é instrumento de Deus. Então, dos seus lábios tem que sair vida. Aleluia. Muitas pessoas estão aí esperando. Vida, amado. Muita gente precisa ouvir palavra de vida. Vinda de vocês. Vinda de vocês, de nós. Que fomos um dia alcançados por essa graça. Palavras de vida, amado. Às vezes nos pegamos falando coisas que não devíamos porque estamos no meio onde as pessoas falam coisas erradas com naturalidade em sua roda de escarnecedores, como lemos lá no início, no verso 1 do capítulo 1 de Salmo. Então devemos de vigiar, porque as más conversações, eu quero concluir aqui, as más conversações corrompem os bons costumes. Grave esse texto, escreve no papel, cola na sua geladeira. Cola. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Esse versículo tem que estar gravado na sua testeira, na testa. 1 Coríntios, capítulo 15. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, amado. Cuidado com aquilo que você ouve, porque aquilo que você ouve provavelmente amanhã será aquilo que você fala. Reproduz. Deixa eu repetir. Cuidado com aquilo que você ouve. Porque aquilo que você ouve provavelmente será aquilo que você
fala amanhã. E aquilo que você fala será aquilo que o seu filho vai reproduzir Isso também aí. amanhã. A sua geração também vai reproduzir isso, amado. É assim que acontece. Olha o alerta da palavra. Então, grave esse versículo em seu coração. 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Com isso, busque falar palavras de vida. Não de morte. Palavras de vida. Palavras cheias de graça. Palavras que edificam. Que não destrói. Amém? Receba essa palavra ao seu coração neste dia. Aleluia. E que Deus lhe conceda vitória. Vitória em Cristo, porque Deus mudou. Deus mudou. Hoje você deve viver segundo as mudanças que Cristo operou em sua vida. Hoje Ele lhe deu uma nova identidade. Entenda isso. Confie nisso. E viva isso para a glória de Cristo. E Marcelo Amém? falou, né? Busque falar palavras que vêm de Deus. Para a gente falar palavras que vêm de Deus, nós precisamos estar em Deus. Verdade. Precisamos estar buscando palavras de Deus, palavras que nos trazem esperança. Então, a gente tem que estar firmado dia a dia nessa palavra, nessa comunhão, nessa Glória intimidade com o nosso Deus. É verdade. Que alegria. Amém. Amém. Vamos às nossas perguntas.